E vamos seguir falando do grande jogo desse final de semana, Palmeiras e Flamengo. É o grande jogo da rodada, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Os apontados como os maiores favoritos ao título são os times que, das últimas 8 edições de Campeonato Brasileiro, ganharam 6, né? Os times dominantes no futebol brasileiro ganharam 4 das últimas 5 edições da Libertadores. E nesse atual campeonato, Flamengo com 2 vitórias em 2 jogos. Palmeiras estreou com vitória, perdeu o segundo jogo para o Internacional. Se enfrentam no estádio do Palmeiras nesse final de semana. Então, um confronto direto, claro, comecinho do campeonato, mas um confronto direto, Palmeiras e Flamengo. É um comecinho, mas, por exemplo, se o Flamengo ganha, o Flamengo vai a 9 e o Palmeiras fica com 3. Abre 6 pontos. Tem muito campeonato pela frente, mas, claro, é um duelo entre equipes que eu acredito que vão perder pouco no campeonato, né? Por isso que eu vejo como um confronto importante, né? De Vampeta, esse clássico Palmeiras e Flamengo é um clássico entre os dois grandes times do futebol sul-americano dos últimos anos, times que têm dominado o continente, né? Não só o campeonato nacional. Esse jogo de domingo, você acha que tem algum impacto a derrota do Palmeiras no meio de semana, uma derrota em casa para o Inter? Aumenta uma necessidade de vitória contra o Flamengo? Como que você vê esse duelo no próximo domingo? Você vê, Bruno, que entre essas duas equipes, só o Atlético Mineiro se meteu ali e o Atlético Paranaense, né? O sul-americano e o Atlético o brasileiro, né? Agora o Fluminense ganhou. O Fluminense também, Sempre as duas equipes e 2 treinadores que perdem pouco, né? A gente tá falando que o Flamengo na temporada passada perdeu em torno de 20 jogos, né? O Palmeiras também na temporada passada perdeu mais do que perdia nos últimos anos. Não foi essa enxurrada de derrotas que o Flamengo teve de 20. 2 treinadores que vão querer conquistar, por mais que falar, não dá para conquistar tudo, mas duvido que chega dentro do plantel e fala, vamos abrir mão disso aqui, vamos abrir mão daquilo, porque eles são competitivos. E não é muleta não, tem tudo para dar um 0-0. Acho que vai um jogo para empate. Eles não perdem. Sim. Então, é um começo de campeonato. Não é um absurdo dar um empate. Sim. Aquilo que você fala, né? O Tite, ele vai carregar esse negócio de retranqueiro, a seleção jogava para frente. Sim. Você mesmo fala, mas todo mundo pensa no Tite como um treinador que não joga ofensivo. Olha o time do Flamengo como ele joga, olha o time da seleção como ele jogava. Lá no Corinthians, na última passagem. Então, mas pegou aquela parada lá de trás, que nem eu dei uma cambalhota na rampa, o pessoal fala assim, Vampeta é bêbado. Quem já me viu bêbado aonde? Mas quando eu tomo meu gorozinho, que é de lei, né? Saiu o pacote. Quando saiu o pacote aqui, pago a pensão, sobe alguma coisinha, tomo um rabo de galo, fico tranquilinho. Então fica aquele negócio que ele lembra que eu falei? Você tá bêbado o dia inteiro, né? Sextou, tava trabalhando de treinador na 4ª divisão de futebol paulista. Eu ia pros jogos lá em Santa Cruz do Rio Pardo, o cara pegava um melhor, aperta seu bêbado, diga pai. Infeliz, 10 horas da manhã, vai cuidar da sua esposa, vai ver a Premier League, tá vendo, né? 4ª divisão pra ficar me xingando. A Premier League, La Liga, o cara 10 horas da manhã com o megafone em cima de uma laje. Ô seu bêbado! Se você, o estádio tinha 10 pessoas, dá pra escutar bem, pô. Precisa isso? Aí ia jogar contra. Professor, ia jogar contra o. Aqui contra. Eu ia jogar na 4ª divisão, as faixas. De Guarulhos. Voltamos ao rádio. Voltou? O rádio perdeu isso aí? Perdeu. Como fala? Tá seu bêbado. Então, o cara carrega, às vezes, essa fama. O Atibaia, eu fui jogar contra o Atibaia, a torcida do Atibaia, 5 caras com a faixa de cabeça pra baixo, do Atibaia. Aí eu falei, irmão, por que vocês botam a faixa? Não, a gente só vai botar a faixa pra cima quando eu subir. Eu digo, então vocês vão ficar uns 10 anos aí com essa faixa de cabeça pra baixo. E aí, o Tite carrega isso, cara. O Tite vai, você vê que ele bota o time ofensivo, tudo, mas tem gente que pega. É retranqueiro. Não, futebol vistoso, não sei o quê e tal. O próprio Abel também. Mas são 2 equipes assim que é a favorita a ganhar tudo aí na temporada, vai ser essa briga boa, né? Aí a gente bota ali o Atlético Mineiro pra correr por fora. O Inter com os investimentos que foram feitos, mas no fundo, Palmeiras e Flamengo vai estar nessa. E aquilo que você falou, se abre 6 pontos, olha pro retrovisor, você vai dizer, é o principal rival que tá 6 pontos. E se o rival ganha, iguala. Ou para não deixar abrir.
Né? Vamos ver como. Eu estou ansioso para ver. Mas... Mauro, o que você espera para esse jogo? Você espera um jogo mais travado, com poucas oportunidades, um jogo aberto? Qual é a sua expectativa para esse Palmeiras e Flamengo? Assim, aberto, acho pouco provável. Não sei que, sei lá, sai o gol no começo, o jogo toma um outro rumo. Acho que é um jogo, vai ser um jogo mais estudado, um jogo de muita marcação. Não acredito em um jogo muito aberto, não. O último confronto dos dois, que foi lá no Rio de Janeiro, o Flamengo ganhou por 3-0, foi o único jogo que o Palmeiras, na reta final, que valeu o título brasileiro, o Palmeiras não foi bem. O Flamengo faz um gol e condiciona muito o jogo, né? O Palmeiras sai para o jogo, o Flamengo consegue várias jogadas de transição ali e que dão certo. Mas acho que vai ser, assim, é um jogo de começo de campeonato, né? Ou seja, não é uma decisão, mas pode ser uma decisão lá na frente. Então é o tipo do jogo que você começa a ter uma certa cautela. Eu não quero perder agora aqui, porque lá na frente esses 3 pontos podem fazer muita diferença. O empate você fica ali, não, empatou, tudo bem. Quando tinha a mão da Supercopa, eles jogavam abertão. Sim, é um jogo de festa. De festa, A Supercopa não é o título e tal. Esse jogo é mais travado que a Supercopa. Isso, é uma abertura de temporada e tal, todo mundo, né, voltando das férias, então você mais animadinho, né? No mundo inteiro é assim, né? Supercopa. Agora aí não, é o Brasileirão, e você pensa, pô, lá no final, por exemplo, o torcedor do Flamengo que pensa em ser campeão brasileiro, ele comemora a vitória do Inter sobre o Palmeiras ou acha ruim? Não sabe. Lá na frente pode ser que o Inter dispute o título com o Flamengo, pode ser que o Palmeiras esteja na frente, ninguém sabe. Para dar um exemplo só, né? Então, eu acho que deve ser um jogo bem estudado e até meio travado. Não acredito num jogo muito aberto, não. Não sei que circunstâncias modifiquem esse cenário, né? Acho que o Tite vai ser aí bem cauteloso desse jogo, não vai soltar o time dele, e o Abel também não vai querer que aconteça aquilo que ocorreu no Maracanã, quando ele perdeu por 3-0. Já tiveram esse confronto recente, Sim. né? É bom lembrar. Já tem um histórico e tem já uma referência, né? Como foi. O Flamengo não perde no Allianz Parque desde 2017. Sim, bastante tempo. São 5 jogos. E pelo Brasileirão, aqui está na pauta, e estava lembrando, acho que é isso mesmo, né? O Palmeiras nunca venceu o Flamengo pelo Brasileirão desde que o Abel assumiu. Acho que é isso mesmo, né? As vitórias Foi na Libertadores, na Supercopa. Então, um Montevidéu, outro em Brasília. Realmente, pelo brasileiro, o Abel ainda não venceu o Flamengo, né? Aliás, nos duelos, assim, em números, pegar número frio sem considerar a final da Libertadores, que era um jogo mais importante, o Flamengo tem um retrospecto muito bom contra o Palmeiras, né? Se pegar só os números frios, né? Pegar os últimos jogos ali, quem ganhou mais, quem perdeu, né? Que aquela final é muito marcante, né? Foi o jogo mais importante. Mas o Palmeiras está com muita dificuldade de vencer o Flamengo. Piperno, o que você espera para esse jogo? Um jogo entre os dois grandes clubes do país. Gente, há um retrospecto favorável ao Flamengo, né? Nos últimos, no retorno do ano passado, o Flamengo voltou a vencer o Palmeiras nesse período, aí teve aquelas derrotas na Supercopa e também na Libertadores, mas no Brasileiro é uma vantagem do Flamengo nesses duelos de pontos corridos. E o Kaique lembra aqui que o Palmeiras não vence no Maracanã, o Flamengo há 8 anos também, mas o jogo agora em São Paulo, mas também tem o retrospecto geral tem sido favorável ao Flamengo, né? Mas nas decisões, teve a Supercopa, menos importante e principalmente muito marcante a vitória do Palmeiras na Libertadores. O Flamengo em campo neutro. Né? O Palmeiras, uma vez que foi no Brasileiro de 2016, ainda tinha o Gabriel Jesus, ganhou o jogo do Flamengo em Brasília. Mas São Paulo, o jogo foi 1-1 no Allianz, quando o Palmeiras ganha o primeiro campeonato brasileiro dessa série de 4 que você citou. E eu acho que o Palmeiras está num momento complicado. O Palmeiras vem jogando mal em 2024, falo isso toda hora. O Palmeiras jogou bem pouquíssimas vezes. O Palmeiras jogou bem contra a Ponte Preta, contra o Corinthians durante uns 80 minutos naquele 2-2 e um pedaço do primeiro jogo contra o Santos ainda no comecinho do Campeonato Paulista, quando fez 2-0 e o jogo acabou 2-1 depois de umas mudanças infelizes que o Abel fez. O Abel tem sempre que falar isso com cuidado, porque depois você sabe como é, né? O pessoal entende fora de contexto e é sempre complicado isso. Embora eu admire muito o Abel, sempre faço essa ressalva, embora ele seja o maior vencedor em número de conquistas entre os técnicos do Palmeiras, não necessariamente o melhor, mas o maior vencedor. O Abel, ele passa pelo momento mais difícil
da carreira dele no Palmeiras, mais até do que aquele período em 2021, quando sofreu uma série de eliminações, mas quando acontece aquilo também era um time físico e mentalmente esgotado e vinha de conquistas de Libertadores e Copa do Brasil, que dava também um respaldo muito maior para ele. Mas o Abel, ele tem um problema que tem relação com com a relação de confiança com alguns jogadores. Então tem muita gente que venceu muito com ele e o Abel às vezes tem um pouco de dificuldade exatamente para mexer nessas figuras a quem ele é de fato muito grato, né? Então são jogadores titulares do Palmeiras durante esse ciclo todo, não estão bem e o Abel claramente olha ainda com muitas ressalvas ou com um cuidado além do necessário para garotos que claramente são melhores hoje do que aqueles titulares. Então não dá para pegar o Palmeiras hoje e olhar para o Estevão e para o Luiz Guilherme e falar, puxa vida, esses caras ainda não têm lugar no time. Eles ainda estão muito verdes para serem titulares do Palmeiras. Como era o olhar que ele tinha em relação ao Endrick, né? Em momentos cruciais, né, da campanha do Palmeiras ano passado, e a gente já falou exaustivamente sobre isso, né? O Endrick jogou 1 minuto contra o Boca lá na Bombonera e só o segundo tempo aqui em São Paulo, e naquele momento e já era claramente o jogador mais talentoso do elenco do Palmeiras, pronto para jogar com fome de bola, e mostrou isso na reta final do Campeonato Brasileiro, e acontece isso de novo com esses garotos. Então, por exemplo, o Palmeiras não utiliza o Luiz Guilherme como uma outra opção de meia. Por que não? Que vai mexer na estrutura recente do time com 3 atacantes, aí teria que sacar um, ou porque mexeria com o posicionamento do Veiga, ou até mesmo poderia ser uma alternativa à titularidade do Veiga. Está na hora de discutir esse tipo de assunto. Por que não? O Estevão outro dia foi o melhor em campo no jogo do Palmeiras em Copa Libertadores e jogou bem uma partida aí de Campeonato Brasileiro e de repente, um pedaço de jogo, né? E de repente o moleque volta para o banco. Por quê? Vai entrar em metade do segundo tempo com o time jogando mal contra o Internacional. Então, quando o Palmeiras bateu o Vitória no final de semana passado, eu disse o seguinte, olha, o Vamp estava, enfim, conversei muito com o Vampeta sobre isso. O Palmeiras, no primeiro tempo do jogo, teve uma chance, o gol. Não foi mais nada. No segundo tempo, o Vitória se abriu, o Palmeiras criou um pouquinho mais. Contra o Internacional, o Palmeiras também criou muito pouco. Então é um time que vive crise de criatividade. Crise de criatividade, por quê? O técnico do Palmeiras reluta em mexer na escolha tática que ele adotou e principalmente em algumas figuras que parece ter lugar cativo no time, até pelo retrospecto vencedor dos últimos anos. Vanderlei, para você, esse Palmeiras e Flamengo, como você imagina esse jogo de domingo? Bom, eu vou na mesma linha, rápido, sobre esse ponto. Entendo que vai ser um jogo difícil, como todo mundo acha. Acho que os dois não estão acostumados a perder e que se nós tivermos um jogo empatado, 0-0, 1-1, tal, não será nenhuma surpresa. E aquele que ganhar vai ter um sabor todo especial. Pronto, que está ganhando de um grandão, do seu arquirrival, teoricamente, nessa altura do campeonato, aqueles que estarão, muito provavelmente, brigando pelo título no final da caminhada. Esse é o cenário que parece que está todo mundo concordando. Eu quero só acrescer algumas coisas. Primeiro, frases ditas pelo professor Abel Ferreira na última coletiva. Nós não estamos acostumados a perder. Falou isso? Certo? Sim. Então, o que é acostumar a perder? Perder de novo? 2 jogos consecutivos para o Palmeiras, para o poderoso Palmeiras, para o forte Palmeiras. O time a ser batido, o técnico mais badalado do Brasil. Perder de novo é começar a se acostumar com derrota? Essa é a pergunta. A outra, quando o repórter perguntou para ele, começou a conversa lá, foi muito gentil, disse, olha, lamento. Ele falou, lamenta por quê? Ah, eu lamento por você. Não morreu ninguém aqui, não. Isso foi dito na coletiva. Então, o professor Abel Ferreira, e é muito bom isso, eu imagino, ele não suporta perder. Ele fica com insônia. É a sensação que eu tenho.
E o que ele está certo, porque o time dele perde muito pouco e acho que vai perder muito pouco. Mas não está jogando bem. O Palmeiras está jogando menos do que ele espera, os jogadores esperam e que a torcida espera também. Tem potencial para se ajeitar e melhorar? Claro que tem. Não estou falando do Nogueirópolis. Né? O Flamengo chega depois de uma vitória. O Flamengo chega como visitante na casa do Palmeiras, na casa titular do Palmeiras, que o Palmeiras precisa reagir. É impensável para o Palmeiras tomar uma pancada do Flamengo depois de ter perdido para o Internacional na sua casa reserva. Então, eu acho que esse jogo tem esse componente muito para o Palmeiras. O Palmeiras tem mais importância, muito mais importância esse jogo, embora é início de caminhada, é verdade. Todo jogo vale 3 pontos, pode fazer falta no final, tudo isso a gente sabe. Mas para o Palmeiras será um aperto se for um resultado fora de uma vitória. O Palmeiras que vem de derrota e realmente um time que não está acostumado, né? Então eu acho isso, eu acho que vamos ver um Palmeiras aí muito atrás de uma vitória, como se fosse um jogo na 35ª rodada. 2 grandíssimos técnicos e a pesquisa tá por aqui, vai votando, hein? Qual é o seu palpite para o super clássico de domingo no Brasileirão? Palmeiras empate ou Flamengo? Por enquanto, o Flamengo segue na ponta com 55,46%. Daqui a pouquinho tem comparações aqui, hein? Nossa, nome a nome. Essa é boa. Essa é muito boa. Perdeu de 11-0, o Inter perdeu de 11-0 pro Palmeiras. Não, senhor, eu votei todos do Inter. Mas no geral deu todo mundo. Foi 11-1 que teve um empate. É verdade, teve um empate. E era o Inter bem. Agora, já as comparações, eu quero também palpites para esse jogo. Rapaz, não tem nenhum. Palpite, você não tá preparado ainda? Não tem nenhum pro Palmeiras, assim, que favoreça o Palmeiras. Né? Então eu vou começar a palpitar, já vamos fazer o palpite. Então agora, pelo seguinte... Eu vou de empate 1-1. Rona. Eu vou de Palmeiras 2-1. Rona. Eu vou de 2 de Pedro. O Arrascaeta vai jogar? Deve jogar. O Klaus tá fora? O Klaus não é o árbitro. 3-0. 2 do Pedro. Rodrigo José Pereira de Lima de Pernambuco é o árbitro. Se o Klaus tá fora, aí a tendência é 3-0 pro Flamengo. Rapaz, assim? Assim. Olha só. Não, vai ter a crise. Mamãe, se prepara pra crise. Sgarbi. O Tite não conhece a palavra derrota até agora, né? Mas tô sentindo que vai conhecer final de semana. 1-0 Palmeiras. Chico. O jogo é em Palmeiras, né? Palmeiras? Sem o Klaus e com o VAR. O Palmeiras não vai perder 2 seguidas, né? Como mandante. Ué, pro Flamengo? 2-2 esse jogo. Olha, agora então, aqueçam rapidamente, porque vamos fazer as comparações. Meus sobrinhos adoram. Fiquei impressionado, mas o Ronaldo só vota no Corinthians. Eu não gosto só disso vota aí. no lado Ele só contrário. votou no Inter na última. Foi bem. E mandou bem, hein? Sem querer, querendo. Agora, vamos diretamente para os arqueiros, começando com o Everton versus Rossi. Ronaldo, você que é o especialista. Então, um já passou pelo Corinthians, o outro tava louco pra vir pro Corinthians. Só existe Eu o vou votar no Rossi, pela experiência do Rossi. Chico Garcia. Momento, a defesa menos vazada do Brasil hoje, Rossi. Rossi. E pra você? Melhor goleiro do futebol brasileiro. De Everton para o Everton? E é de aliás, Renata o nome dele para é o em Everton. homenagem. Eu voto em o Everton do Palmeiras. Agora, Mike versus Varela. Ronaldão. Varela, sem titubear. Que é isso, o cara joga muita bola. Chiquito. Eu sou Mike, Parece seleção. o Paulo Nunes. Mike. Sgarbi. Mike é um dos jogadores mais subestimados do futebol brasileiro. Mike mostra. Tô fãzaço. Everton. Tô com você, Mike. Eu vou com o Mike também, estou com vocês. Nossa. Agora, olha só. Gustavo Gomes e Fabrício Bruno, que esteve na seleção brasileira do Dorival. Ronaldão. Se essa comparação fosse em dezembro ou em novembro, era Gustavo, né? Mas depois da lesão ele botou mal, fez até um pênalti aí, um pênalti bobo aí. Pelo amor de Deus, Gustavo favoreceu Gomes. Aí. Pênalti que aí. não tinha como ser evitado, ele teve que fazer. ajuda aí. Tava lento. Então é Fabrício. Vou no Fabrício. Chico. Ainda bem que não fez falta, né? Que o Borré... Mas esquece. Momento, Juvena me assoprou aqui. Momento é do Fabrício Bruno. Sgarbi. O Gomes é um dos melhores da América do Sul, né, Rê? Mas momento é do Fabrício Bruno. Momento, Everton. Renata, pega todos os zagueiros do futebol brasileiro, enche
enche a arena do Palmeiras, lota, coloca o Gomes para dar um curso de como ser um zagueiro lá no centro de campo. Gomes. Olha, na última comparação, ele estava com o Vitão aqui no nosso telão. E eu votei no Gustavo Gomes e continuo votando no Gustavo Gomes. Sei. Com pênalti, sem pênalti. Zagueiraço. Murilo, seleção brasileira. E Léo Pereira. E aí, Rona? Léo Pereira, o outro gosta da voadora nas costas. Eu prefiro mais o Léo Pereira, que é mais centrado. Chico. O Murilo é um zagueiraço, mas o Léo Pereira e faz parte da defesa menos vazada do Brasil. Léo Pereira. João Pedro. Vou votar no que foi convocado pelo Dorival, Murilo. Everton. Mumu. Murilo, ex-cruzeiro, né? Ex-cruzeiro. Murilo, Aprendeu tem o meu lá. voto. Murilo Agora, voadora. olha que respeito temos aqui. Uruguai e Brasil, Piquerez e Ayrton Lucas. Ronaldo. Vai, Ronaldo. Usa a Gosto razão. muito desse menino, mas ele me assustou. Eu gosto do Ayrton Lucas. Eu gosto desse menino. Ele me assustou, confesso a você. Mas eu gosto dele. Ah, foda, me assustou. Francisco Garcia. Não só na estética, mas também, né? Baita do Tá lateral. jogando muito. Roaco Piquerez. E aí, Sgarbi? Pra mim, Piquerez é o melhor do Brasil disparado. Em quê? E em tudo. Ah, opa. Na posição. No futebol, lógico. E aí, Everton Guimarães? Pequenês, esse é raça pura. Eu também voto em Piquerez. Agora, vamos seguir. Ah, que vai ficar interessante isso aqui. Ai. Aníbal Moreno e Eric Pulgar. Ronaldão. Pulgar. Chico. Moreno? Sgarbi. O Pulgar tá jogando muita bola, mas o Moreno parece que tá no Palmeiras há 20 anos. É Aníbal Prefere o Moreno. Moreno, né? Everton Guimarães. Até o Pulgar vota no Moreno. Aníbal Moreno também tem meu voto. E Ixi. Nossa, aí esquece. Ninguém fala mais em Zé Rafael, né? Aquela coisa toda. Bom, Richard Rios e De La Cruz. Só pela bola parada, esse bebido, vai fazer gol também. De La Cruz. Chico. Era pra estar na Europa. Joga demais esse De La Cruz. Vou com ele. JP Sgarbi. Craque de La Cruz, Everton. De La Cruzeiro. De La Cruz também tem o meu voto. Agora, ai, que dor! Ai, que o empate que eu adoro. empate Poderia estar técnico, presente aqui. Rafael Veiga e Arrascaeta. Ronaldo. Apesar de ser um batedor de pênalti exímio, né? Que o cara não erra pênalti, dificilmente erra pênalti. E vai ter pênalti? E talvez possa ter um pênalti, mas tem o Rossi. Eu vou de Arrascaeta. Chiquito. Francisco. Calma, Lena. Mas é que... Calma. O que eu vou fazer? É por 1 milímetro Arrascaeta. E aí, Sgarbi. É só porque não pode empatar, mas eu fico a Arrascaeta. Everton. O Arrascaeta, Renata, é muito diferente. Aí nós temos Murilo e Arrascaeta que aprenderam no Cruzeiro. Arrascaeta. Tá bom. Meu voto também é em Arrascaeta. Agora seguimos. Ai, 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 ai. Estevão e Bruno Henrique. Será que o Estevão vai ser titular? Estamos aqui fazendo uma aposta. Estevão versus Bruno Henrique. Menino bom de bola, esse Estevão, hein? Esse menino é bom. Agora, Bruno Henrique, né? Bruno Henrique já tá... né? Casca grossa. Chico, eu vejo o balãozinho saindo da sua cabeça, tá pensando. O Estevão tá chegando e o Bruno Henrique nem estava sendo titular, mas eu gostei dele no último jogo. E é o Bruno Henrique, né? Fico com ele. Nosso Juvena. Daqui uns meses a gente vai votar no Estevão nessa comparação, mas é Bruno Henrique por enquanto. E aí, Everton? Renata, eu, pelo olho do menino, eu sei o verme que ele tem. Estevão, bola de ouro, mundial, muito em breve. Minha escolha, neste caso, vai para Bruno Henrique. Endrick e Luiz Araújo. Luiz Araújo entrou no jogo contra o São Paulo e mudou a dinâmica da partida. E aí, Ronaldão? Agora eu tenho que ser profissional, né? Eu tenho que ser profissional. Claro. Eu tenho que, sabendo do Endrick que já tá vendido tudo, eu vou dar uma força pra esse Luiz Araújo, esse menino. Voto no Luiz Araújo. Entendi, né? Vou votar nele. E aí, Chico? De nada, esquece. Endrick, dancinha Endrick. Sgarbi. Chico não tá bem, não. Eu tava até na cabeça aqui antes que ia ser Endrick e Pedro já... Nossa, pensando aqui, mas aí é Endrick, tem como não. Quem tá jogando na centroavância é o... Everton. Renata, isso aí é indiscutível. O Endrick é fenômeno. Endrick também recebe a minha votação. Agora, Flaco Lopes, artilheiro do Palmeiras na temporada contra o artilheiro do Flamengo, Pedro. E aí, Rona? Pedro. Chico. Essa distância já foi maior, bem maior. Hoje ela é menor, mas ainda Pedro.
Sgarbi. Pedro. Everton. Renata, Lopes e Pedro separados por um queixo. Pedro. O meu voto vai pro Pedro também. Agora eu quero ver. É momento. Engraçado. Não vou falar. Abel Ferreira e Tite. Deixa eu ouvir o voto de vocês. Abel Ferreira e Tite. Ronaldão. Eu não voto no Tite, eu nunca voto no Tite, mas hoje eu vou votar no Tite. Meu voto é seu. Ele é magoado com o Tite, porque o Tite preferiu o Flamengo e não o Corinthians. Mas foi campeão do mundo invicto, foi campeão da Libertadores invicto, e você está aqui. Meio magoadinho, né? Mas... Chiquito, vai ter alguma influência caseira nesse voto? Claro que tem. O Tite mora no meu coração desde 2001, quando ganhou do Corinthians numa Copa do Brasil. Tá vendo? Mas assim, falando sério, os dois são campeões estaduais, mas é muito difícil essa comparação, mas assim, momento hoje, assim, tentando ser o mais específico possível. Tite. Sgarbi. Na personalidade, no momento, em tudo, Abel Ferreira. Everton. Renato, Tite é o nosso melhor treinador brasileiro. O Abel é o melhor treinador do continente. Abel. Meu voto vai para Abel Ferreira. Tô surpreendido. Zero pessoas. Fui surpreendido. Olha, foi boa, hein? Eu quero dizer que o resultado final é surpreendente, menos pra mim. Porque eu gosto do empate. 6-6, placar final. Muito bem, hein? Eu fui firme nessa. Vamos bem, hein? Nessa eu fiz a diferença. Você resistiu. 6-6, faz o jus, resultado final da nossa votação. Faz jus, Aliás, Abel. é muita qualidade. E repassando só os possíveis titulares, a gente vê que são duas equipes Nossa bem Senhora. diferenciadas. Né, Everton? Não tem o que falar. Não tem, Renata. Os dois. Claro que eu tô puxando a brasa pra minha sardinha lá de Minas. Que o Atlético tem um elenco bem superior também, mas como Palmeiras e Flamengo, não há. São os dois grandes favoritos. A gente está falando do atual bicampeão consecutivo contra o favoritaço aço a ganhar esse ano. Então, é um embate justo. O Flamengo vinha de uma sede muito grande de títulos, mas ganha o estadual e já dá uma tranquilidade também para o Tite trabalhar o restante da temporada. E o Palmeiras ganhar o estadual já era uma coisa até prevista pela maioria.